meus irmãos e irmãs, muita paz a todos. Eu me chamo Daniela Padilha e faço parte da Casa Chico Xavier, localizada na cidade de Caruaru, Pernambuco. E é com muita alegria que estou aqui para trazer reflexões e desde já agradeço ao convite do querido amigo Paulo e aos demais componentes dessa Casa de Socorro, Irmã Lucy. Hoje nós vamos abordar o tema Caracteres da Revelação Espírita. E esse tema tem como base a obra A Gênese, do nosso ilustre codificador Allan Kardec. Inclusive é o primeiro capítulo dessa obra, que possui 62 itens, e nós vamos abordar aqui alguns deles, trazer reflexões sobre essa bela temática que é o caráter ou o caráter da revelação espírita ou os caracteres da revelação espírita. E antes até de entrarmos em nosso tema, de reforçar a alegria que é estar aqui nesse momento, trazendo ideias, trazendo reflexões aos queridos amigos e amigas, convido a todos para em seus lares ou em seus locais diversos que estejam assistindo esse momento de reflexão, que possamos fazer as nossas preces, as nossas rogativas, nossas orações, para que tenhamos um belo momento de aprendizados, que nós possamos fixar o que seja importante para as nossas existências desses ensinos que Kardec tão bem nos deixou. Então, que Jesus esteja em nossos corações, esteja em nossas mentes, facilitando nossa compreensão, facilitando nosso aprendizado, para que saiamos daqui melhores do que aqui chegamos. Então, sem mais delongas, para começarmos esse tema dos caracteres, ou o caráter, como eu falei, da revelação espírita, que está aí nesse primeiro capítulo do livro A Gênese, Kardec já abre esse capítulo com alguns questionamentos, no sentido de o Espiritismo veio revelar o que para ser considerado uma revelação? Se ele segue a moral do Cristo e veio inclusive confirmar, desenvolver essa moral, por que nós precisaríamos de uma nova revelação, digamos assim? O Espiritismo traria o que de novo? Qual seria essa novidade? E é justamente isso que nós vamos esclarecer, porque Kardec, nos seguintes itens dessa obra, vai trazendo questionamentos, reflexões, e ele já fala o seguinte: antes de mais nada, nós precisamos olhar para a palavra revelar ou revelação. Se pararmos ali para observar, dentro dessa palavra existe a palavrinha véu. Depois de revelação ou revelar, ali tem o véu. Ou seja, revelar é tirar o véu que há sobre algo, é descobrir algo, é tirar da ignorância uma situação que nós tínhamos, é descobrir algo sobre isso, tornar conhecido o desconhecido. Então, por que o Espiritismo é uma revelação? E aí, nesses outros itens, Kardec já aproveita para também deixar claro que a característica essencial de toda revelação é a busca pela verdade, é a verdade. Então, hoje nós vamos falar, claro que da revelação de Moisés, da revelação de Jesus, para, por fim, chegarmos no Espiritismo, que é para nós a terceira revelação. Então, depois de feita essa introdução, digamos assim, sobre o tema, dessas questões que Kardec levanta, que ele diz por que seria ou não uma revelação, enfim, ele já, e aí eu convido aos amigos, inclusive, porque nós vamos precisar abordar alguns itens de forma mais profunda, o item 13, porque é lá que ele vai começar a descortinar o porquê que o Espiritismo é uma revelação e é uma revelação, inclusive, de duplo caráter. Como assim de duplo caráter? E por quê? Já vou soltar aqui a primeira ideia de por que o Espiritismo é uma revelação. Ele nos trouxe a clareza e a certeza do mundo espiritual, da possibilidade também de nos comunicarmos com os espíritos. Esse mundo invisível, o mundo espiritual, que sempre esteve ao redor de nós, e antes do Espiritismo, nós sequer suspeitávamos que esse mundo de fato existia, que era possível conhecê-lo, que é possível comunicar-se com os amigos, com os espíritos. Então,
é essa a revelação que o Espiritismo traz com uma força e, claro, muito mais detalhada, como vocês verão aqui nessa nossa reflexão de hoje. Então, quando anteriormente eu falei do item 13, que se trata de uma revelação, eu ia dizer na palavra revolução, e de fato também, né, uma revelação causa uma certa revolução de ideias, de pensamentos, de costumes, e nós também vamos ver que o Espiritismo também causou isso. No item 20, um pouco mais à frente, justamente o que se fala, né, o Espiritismo com esse caráter de revolução, traz mudanças de hábitos, de costumes, nas ideias, inclusive nas crenças, em tudo, no caráter, nos costumes que as pessoas carregavam até então. Então, o fato de nós sabermos que é possível comunicar-se com esse mundo invisível e que ele realmente existe de uma forma, inclusive, muito dinâmica, nos trazendo aprendizados, nos trazendo muitas lições, causou um grande impacto e causa, inclusive, até hoje. A própria revelação do Cristo até hoje causa impacto e muitas vezes, inclusive, ainda não é compreendida. Imagine uma ideia de uma terceira. Então, voltando aqui para a ideia do item 13, que ele fala que a revelação espírita tem duplo caráter, esse duplo caráter é no sentido que é uma revelação divina e uma revelação científica. Como assim? O Espiritismo é uma revelação divina por dois motivos. Primeiro, porque ela não vem da iniciativa humana, ou seja, o aparecimento do Espiritismo não veio por algo premeditado pelo homem, o homem que iniciou aquilo ali. Pelo contrário, e já o segundo motivo, o Espiritismo veio do ensino dos Espíritos, designados, encarregados por Deus para nos esclarecer sobre o que nós ignorávamos. Lembram do véu que eu acabei de falar? Da retirada do véu, de descobrir algo que era desconhecido? Então, o caráter divino do Espiritismo vem por esses dois motivos. A revelação divina, porque não é de iniciativa dos homens, e sim iniciativa da espiritualidade superior, designada por Deus para nos instruir sobre o que nós desconhecíamos, para nos mostrar aquilo que para nós ainda era, nós ainda não percebíamos, nós ainda não suspeitávamos, que é justamente o mundo invisível, digamos assim. E por que o Espiritismo também é uma revolução científica, além de divina? Primeiro, porque ela não é privilégio de ninguém. Privilégio de A, privilégio de B, privilégio de Allan Kardec, que foi o nosso grande organizador, né, o nosso grande codificador dessa doutrina. Então o Espiritismo não foi inclusive uma doutrina, uma revelação trazida por um Messias, como foi o caso do Cristo, como foi o caso ou um profeta, como também o caso de Moisés. Ou seja, o Espiritismo não está condensado em uma pessoa, em um profeta, em um Messias, em uma pessoa que o revelou, mas sim numa universalidade de espíritos em diversas regiões do mundo, trazendo as mensagens de teor moral, de teor para modificar, transformar a nossa inteligência, a nossa moral, a nossa forma de ver a caridade, a fraternidade e tantos outros ensinos que Jesus nos deixou. Então, quando ele fala que a revelação é científica por esse primeiro motivo, que ela não é privilégio de ninguém, a gente está dizendo que o Espiritismo é para todos. Não escolhe classes sociais, não escolhe cor, não escolhe se é alto, se é baixo, se é A, se é B, se é assim, se é assado. O Espiritismo é um ensino que está aí disponível para quem quiser entendê-lo. Não é de uma pequena parte da sociedade ou exclusivo apenas daquele que o revelou, como Allan Kardec, ou só de quem estuda muito. Muitas vezes eu escuto isso, né? Que espírita estuda muito. De fato, nós gostamos de estudar, nós gostamos de ler, de entender, de raciocinar, de colocar uma interpretação lógica sobre as coisas. E isso é possível a todos. Então, a nossa revelação espírita, o espiritismo, ele tem esse caráter científico, primeiro, porque não é privilégio de ninguém. O espiritismo, assim como Jesus, sempre esteve com a mão aberta, com a mão esticada, né, dizendo: vem entender, se esclarecer. Nós sempre falamos, né, o espiritismo não
promete que não vai ter dor. Não diz a ninguém, você não vai ter dor. O Espiritismo nos esclarece, ele nos tira da ignorância, não nos tira da dor. Muitas vezes a dor é justamente a oportunidade que nós temos de aprender, de nos resignarmos, de nos transformarmos para melhor. E aí é o Espiritismo que vem nos trazer o entendimento, nos tirar da ignorância, ou seja, revelar, tirar o véu da nossa ignorância para nós entendermos que muitas vezes dor é sinônimo de aprendizado, é sinônimo de amor, é sinônimo de transformação. Então, Espiritismo não é privilégio de ninguém. Um outro motivo é que nós, enquanto homens, mulheres, ou falar assim como homens no sentido de humanidade, não temos com o Espiritismo uma doutrina ou uma ideia, religião, como quisermos chamar, passiva. Exige a nossa observação, o nosso trabalho, a nossa pesquisa. Ou seja, o Espiritismo não veio assim, pronto, como diz, é isso e acabou. Ele nos convida a mais 2 passos, ao raciocínio, ao exame, a nossa observância do livre-arbítrio que temos, de entendermos, observando, trabalhando e não sendo seres passivos que recebem uma revelação, é isso, pronto e acabou, como foi o caso das 2 anteriores. O Espiritismo não, ele nos diz, nós vamos transmitir, nem os seres que transmitem, que são os espíritos, nem os seres que recebem esses aprendizados, que somos e seremos nós, tem essa postura passiva, pelo contrário, é ativo. O Espiritismo convida-nos à ação, a não sermos aquela pessoa que fica sentada, balançando a cabeça, escutando só o que se está dizendo, seja numa palestra, seja numa reflexão. É aquela pessoa que vai para a ação, entender a sua doutrina em ação, em movimento. Então, com raciocínio, com a lógica, usando a nossa capacidade de examinar, porque a própria espiritualidade nos deu esse ensinamento através do próprio Kardec, de examina, olha, como já diz, né? Olha, lê de tudo, retém o que é bom, porque muita coisa não foi colocada, inclusive, na codificação, pois Kardec, ao fazer ali esses comparativos, como esse nosso grande organizador, por isso que Kardec, inclusive, ele fala nesse capítulo, eu não sou nenhum profeta, nenhum Messias, eu apenas estou comparando, analisando, observando, pesquisando, colocando um método experimental na doutrina, no sentido de comparar, de ver se as mensagens estão todas de acordo, se elas estão conectadas, que é uma outra característica do Espiritismo, não tem essas pontas soltas no sentido de tudo se conversa. Se nós olharmos os livros, por exemplo, de Chico Xavier, as obras que o amigo espiritual André Luiz nos trouxe, Emmanuel, a nossa mentora também espiritual Joana de Ângeles, quantos espíritos vêm reforçar, ainda mais esclarecer de uma forma ainda mais precisa o que Kardec já nos deixou. Então não há essa contradição nesses sentidos, porque nós somos convidados a raciocinar, a examinar, a ter bom senso, a olhar e dizer, peraí, isso aqui faz sentido? E aí isso já chama para um próximo ponto que faz com que a nossa revelação espírita seja científica, é o seu caráter progressivo. Isso aí, gente, tem uma beleza gigante, porque a doutrina ela não foi ditada ou não foi trazida pelos espíritos de forma completa. Por exemplo, em um dia chegou ali, fez assim, como por exemplo a ideia dos 10 mandamentos, né, que vieram através ali do nosso Moisés, que teve aquelas ideias, enfim, ali os 10 mandamentos. O Espiritismo não, ele é progressivo. Veio um livro, veio outro livro, e essa própria sequência que eu acabei de falar, de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles e tantos outros amigos espirituais, vem cada vez mais progredindo, ou seja, cada vez mais instruções mais precisas, com mais detalhes. Observemos a obra belíssima do amigo espiritual André Luiz, que uma outra amiga também espírita de Caruaru falou sobre ele, sobre essa coleção, não é? Em um vídeo que foi recentemente divulgado aqui nas redes, no YouTube, Facebook, do Centro Irmã Lucy. Então,
observemos essa belíssima obra de André Luiz, que traz ainda mais detalhes de como é a vida no mundo espiritual. Ou seja, a prova que a nossa doutrina ela é progressiva, ela não foi ditada de forma completa, ela exige o nosso trabalho, a nossa observação, como eu falava, para que nós estejamos sempre estudando, comentando, comparando, vemos como vamos aplicá-la. Então, em resumo, inclusive aqui esse texto é da própria Gênesis, ele coloca assim: o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina, a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração, ou seja, aplicação, comparação, observação, fruto do trabalho do homem. Então, por isso, a revelação espírita ela tem esse duplo caráter. Ela é tanto divina quanto científica. Exige também de nós a nossa ação. Espiritismo não é passividade, é movimento, é ação, é entrarmos em trabalho pela nossa transformação, sempre e sempre que pudermos. Tem uma outra frase que eu sempre falo, né? Fazer o bem na medida das nossas forças. É mais um convite que o Espiritismo nos faz. Então, porque, inclusive também, eu sempre gosto de ressaltar, é importante nós entendermos o caráter ou os caracteres dessa revelação que nós cremos, que nós compreendemos, porque eu sempre digo isso, né? Espiritismo é crer e compreender, é ter fé com razão, ter fé com uma lógica, uma fé raciocinada. Então, por que é importante nós fazermos esse estudo, essa abordagem desse capítulo da Gênesis? Para nós entendermos o porquê que realmente o Espiritismo é uma revelação, é um tirar de véu. Se nós voltarmos, eu comentei com vocês já no início sobre o item 20, quando ele fala de como trouxe grandes consequências e modificações de costumes, a descoberta, ou seja, a revelação na questão da comunicabilidade, ou seja, com os espíritos, né, que é possível comunicar-se com eles, que o mundo invisível existe, está aí, dinâmico. Um item após, que é o 21, 22, ele vai começando a descrever o que foi que Moisés e o Cristo revelaram. Então, no item 21, especificamente, ele traz, inclusive, no que as revelações conversam, ou seja, no que elas se relacionam e também no que elas se diferenciam. E a primeira dessas revelações, ou seja, a primeira dessas descobertas de impacto mundial, seja na sociedade, do povo específico que foi se difundindo com o tempo, foi o que Moisés nos trouxe. Ele nos ensinou principalmente a existência de um Deus único. Trouxe ali as bases de uma fé verdadeira. Trouxe os 10 mandamentos. Sabemos que Moisés também tinha a lei civil dele, que não é o que nós vamos abordar aqui, que são leis humanas, transitórias, que foram revogadas com o tempo. Mas sim entender que Moisés nos trouxe a revelação da existência de um único Deus. Um Deus. Os 10 mandamentos, que inclusive o Cristo reforçou, quando inclusive o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é não vim destruir a lei, que foi justamente uma frase do Cristo: eu não vim destruir a lei. Lei de quem? A lei que Moisés colocou dentro desses 10 mandamentos, não a lei humana. A lei humana, transitória, passageira, Jesus inclusive rejeitou, que eram concepções puramente humanas. Mas já os 10 mandamentos, ele reforçou, ele disse: não vim destruir a lei, mas sim cumpri-la. Então, esclarecemos que Moisés nos trouxe a revelação, o ensinamento de um Deus único. E aí vem o Cristo, reforçando isso, reforçando os 10 mandamentos e nos revelando o quê? A vida futura. Quando ele diz: o meu reino não é deste mundo, quando ele nos convida a pensarmos como espíritos, a sermos caridosos, sermos fraternos, como ele mesmo diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, ele já está reforçando o que Moisés nos ensinou. Quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, e aí vem Jesus, e ao próximo como a si mesmo. Sempre com essa ideia conselheira, Jesus veio nos trazer amor, uma revelação que nos abraça,
nos faz rever a ideia de uma divindade que não é punitiva, mas sim que pede o nosso amor. Ver Jesus falar de uma solidez moral, de amar. Então, primeira revelação, Moisés nos diz a existência de um único Deus. Jesus vem, reforça isso e ainda acrescenta a descoberta, a revelação da vida futura, ou seja, a vida que continua, a vida que realmente é a vida eterna, a vida que chamamos futura, né? Mas que é a nossa vida como seres imortais, que assim somos. Então, quando a gente se apropria dessa verdade, dessa revelação, lembra quando eu falei que a característica essencial de uma revelação é a verdade? Então, descobrimos que Deus é único e a vida futura. E aí, quando o próprio Cristo disse no Evangelho, tanto de João quanto de Mateus, eu enviarei o Consolador, que é o Espírito da verdade, que vai restabelecer as coisas. Do que o Cristo estava falando? O Cristo teve como ponto de partida Moisés. E nós, os espíritas, o Espiritismo, tivemos como ponto de partida as palavras do Cristo. Então, além de confirmar o Cristo, o Espiritismo nos revelou a existência desse mundo invisível que nós já falamos, a existência desse mundo espiritual que nos rodeia, que povoa o nosso espaço, para também nos convidar a vivermos como espíritos, a nos desmaterializarmos, a entendermos que tesouros regem o nosso coração. E eu já deixo essa pergunta aos irmãos e irmãs, porque é um convite quando a gente fala de desmaterializar, de sair de tantas necessidades que nos impregnam as paixões, as conquistas meramente transitórias, aos prazeres meramente efêmeros, para buscarmos a felicidade real, a felicidade eterna. Essa felicidade que o Cristo nos prometeu da vida eterna, dessa vida futura, que o Espiritismo só veio ainda mais, como tem 3 palavras aqui do item 41 que eu gosto, confirmar, explicar e desenvolver a moral que o Cristo já nos convidou, mas que nós, naquela época, éramos incapazes de compreender o que o Cristo queria realmente de nós. E Ele, já sabendo, já nos prometeu, calma, eu vou enviar um Consolador que vai esclarecer tudo que ainda não ficou esclarecido diante da possibilidade também de compreensão de vocês. Quando nós dizemos isso, é inclusive que podem haver outras revelações, claro, mas a nossa capacidade de compreensão ainda é de entendermos o que Moisés disse: um Deus único, um Deus justo, soberano, Jesus, vida eterna, vida futura, amor, caridade, sabedoria, fraternidade. Quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, um resumo que ele faz, digamos assim, e resume caridade, resume amor. E aí vem o Espiritismo, revelar fenômenos incompreendidos até então, fenômenos negados pelo materialismo, que faziam com que a espiritualidade parecesse aquela coisa milagrosa, com aquela questão de superstição. Veio o Espiritismo dizer, gente, isso aí é natural. Isso aí é, eu falo assim, veio o Espiritismo, mas nesse movimento, né, que os espíritos superiores, que os espíritos de luz, inclusive o Espírito da Verdade, como o próprio Cristo disse, em vários trechos, né, dessa codificação, nós temos a assinatura do Espírito da Verdade. E ele veio, então, o Espiritismo, esclarecer leis naturais, fenômenos naturais. O próprio Mestre, em vários momentos, seja no Evangelho, seja enfim, nos seus discursos, nas suas pregações, ele deixava a vida futura muito nítida e também a possibilidade de comunicar-se com aqueles que já se foram, digamos assim, com o além-túmulo, como muitas pessoas falam, naquela passagem super conhecida do Monte Tabu, onde Jesus conversa com Moisés e Elias, que já eram espíritos desencarnados. Portanto, Jesus ali tendo com os mortos, como muita gente fala. Mas que mortos, gente? Nós não morremos. Quem morre é apenas a nossa matéria, nesse sentido de quem se corrompe, quem se destrói.
quem se renova no sentido de matéria é o nosso corpo, mas o nosso espírito, como o próprio Mestre já nos prometeu, é indestrutível, a vida continua, a vida futura está aí, mais presente do que tudo nos nossos dias, nas nossas leituras. Então, o Espiritismo ele só veio dizer, gente, isso aí é natural. A mediunidade como uma faculdade orgânica, mediunidade como essa possibilidade de conversarmos, de nos comunicarmos, seja por sonhos, seja por intuições, seja por qualquer forma, ou até pela forma mais ostensiva, digamos assim, pela escrita, pela fala, de comunicar-nos com os espíritos. Então, é através disso, dessa lei que inclusive é natural, que o Espiritismo veio destruir o império do maravilhoso, do sobrenatural, de levar a comunicação com os espíritos como algo muito distante de nós, sabe? Veio realmente fazer-nos crer na possibilidade de coisas que nós dizíamos como impossíveis. E também veio nos impedir de acreditar em muitas outras que vemos que são impossíveis, que a nossa sensatez, que o nosso bom senso já vai repelir. Então, o que é a revelação espírita? Então, vimos Moisés, vimos o Cristo, e essa é o Espiritismo. É longe de destruir ou negar o Evangelho, é confirmar, como eu falei, explicar, desenvolver, pela clareza das leis naturais, tudo que o Cristo disse e fez. Isso aí que eu falei agora está no item 41 do capítulo 1 da Gênese. Então, que inclusive será apenas o único capítulo que nós iremos abordar hoje, diante do nosso tempo, da objetividade que nos é necessária, porque é belíssimo. Inclusive, eu recomendo aos amigos e amigas que leiam todo esse capítulo, porque eu estou aqui fazendo alguns recortes, né, para nós fazermos essas reflexões. Então, longe de nós negar, desfazer ou destruir o Evangelho, pelo contrário, é esclarecer, explicar, confirmar e desenvolver. Essas três palavras, gente, confirmar, explicar e desenvolver, são muito fortes, porque nós estamos então confirmando, ratificando, explicando, ou seja, convidando ao raciocínio, à lógica, ao livre-arbítrio e desenvolvendo a moral que o Cristo nos convidou. Então, o Espiritismo vem colocar luz onde era obscuro, compreender, fazer com que nós compreendamos aquilo que não admitíamos e ver as coisas com um alcance mais preciso, distantes de alegorias, e realmente próximos da realidade, distantes de ilusões. Então, não é apenas reforçar o Cristo, é reforçar, confirmar, mas explicar, aprofundar, desenvolver muito do que não foi compreendido por nós. Por que eu digo por nós? Porque éramos nós lá atrás que não entendíamos esse amor que o Cristo nos convidava. E agora, quando descobrimos a reencarnação, a pluralidade das existências, a imortalidade da alma, a existência de Deus, a pluralidade de mundos habitados e a comunicabilidade com os espíritos, nós aí sim nos apropriamos cada vez mais da transformação moral que urge que nós façamos. Então, nas ideias que eu gosto de trazer nas reflexões, nas falas, é sempre esse convite, porque por mais que você possa pensar que nós estamos hoje em um tema com um caráter doutrinário bem profundo, né? Porque é falar de Kardec, aquele bem profundo doutrinário, o Espiritismo agora vem sempre nos trazer a ideia de consolo. Porque nos consideramos e somos o Consolador que o Cristo prometeu. Por quê? A terceira revelação, a consolação prometida. No item 42, ele nos dá uma ideia. Primeiro, a força moralizante do Espiritismo, pela finalidade que aponta a todas as ações da vida. Então, o Espiritismo nos fala o que é meio, o que é fim. Às vezes nós confundimos, né? Nós, por exemplo, trabalhamos e confundimos que o trabalho serve para a nossa transformação moral.
não apenas para juntarmos quantias financeiras. Serve para que nos transformemos, nos modifiquemos, aprendamos a sermos pacientes, a sermos resignados, a olharmos para o nosso companheiro de trabalho, o nosso próximo, com caridade, com fraternidade, sabendo que muitas vezes ele está em um tempo de aprendizado diferente do nosso, que ele ainda está aprendendo. Então, é sempre lembrar daquelas 3 palavras muito fortes, né? Quando se fala de caridade, que é benevolência, indulgência e perdão. Então, o Espiritismo tem uma força moralizante para fazer com que nós entendamos a finalidade, inclusive, da dor, como eu falei no começo. Nós entendemos que a finalidade da dor é oportunidade, é transformação. É sair da ignorância de uma vida sem dor, de uma vida de prazeres, de uma vida que não te transforma em nada no sentido moral, que só faz com que se tropece cada vez mais por conquistas que a traça e a ferrugem podem consumir. E aí é esse convite dessa doutrina que nos consola a buscarmos pelas riquezas que nem o tempo, nem a traça, nem a ferrugem pode levar de nós. E aí o que o tempo não pode levar de nós? Às vezes, uma aparência jovem, saúde física, o tempo vai levando de nós. Os nossos entes queridos, as nossas conquistas materiais, o nosso cargo novo no trabalho. Mas o que o tempo não tira de nós? Os aprendizados morais, a sabedoria que nós conquistemos, tudo que nós temos que desenvolve a nossa moral. O tempo, ao invés de tirar, ele reforça, ele aumenta, ele nos dá mais possibilidade de aprendermos. Então, essa força moralizante do Espiritismo também é um dos motivos para que nós consideremos a nossa doutrina como uma consolação e a consolação prometida pelo Cristo. Um outro motivo, as consequências que o Espiritismo expõe sobre o bem e o mal que praticamos. Nós somos espíritas e eu sempre digo que quanto mais informação, quanto mais sabemos, quanto mais livres estamos, mais responsáveis também nos tornamos. Então, muito é cobrado a quem muito é dado. Então, nós começamos a entender o bem e o mal que nós podemos ou não fazer através do livre-arbítrio que temos. Uma outra questão são as consolações para as nossas aflições. Eu sempre digo, sejam bem-vindos à consolação que o Cristo nos deixou, que é obediência. O Espiritismo nos convida a sermos obedientes, a confiar no futuro, quando aqui nesse capítulo da Gênesis ele coloca confiança no futuro pelo pensamento de ter cada um perto de si os seres que amou, a certeza de os ver novamente. Nós buscamos convicção, confiança, e essa convicção, essa confiança vem sim através do estudo, da dedicação, da renúncia muitas vezes, mas também de confiar nesse futuro prometido, nessas consolações. Há tantas dores que nós sentimos. Eu sempre digo que, e inclusive o próprio livro aqui vai dizer, né, a Gênese, que o Espiritismo veio realmente para os aflitos, para os doentes, para os que precisam de consolo, porque aqueles que não estão doentes, poucas vezes procuram um médico, né? Poucos são os que vão ao médico quando estão saudáveis. Mas o Espiritismo, geralmente, quando nós não compreendemos, quando nós duvidamos, quando nós não acreditamos em nada, ou quando nós estamos passando por um momento muito difícil, vem essa doutrina dizer: ei, aqui estou. É só você querer, é só você dar esse passo de buscar compreender e assim, compreendendo, consolar-se. Então, entendem que, por isso que eu gosto de temas doutrinários interessantes como esse, porque quanto mais compreendemos, mais nos consolamos. Quanto mais saímos da ignorância, menos a dor dói. Quanto mais, por exemplo, buscamos o nosso progresso, mais entendemos que tudo o que se faz é aproveitado para a nossa transformação, ou seja, nada é perdido, tudo leva ao nosso progresso. Inclusive, lembra bastante a lei de não retrogradação da alma, que isso aí já seria um outro tema. Então,
esse já é um quarto ponto, digamos assim, que nada se perde, tudo serve para o nosso progresso, o nosso aprendizado, que faz com que, aí eu abro aspas para a leitura da Gênesis, reconhece-se assim, que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo com referência ao Consolador anunciado. Por quê? Força moralizante, diferenciar o bem do mal, entender que nada está perdido, confiar no futuro, entender de sairmos de uma ignorância para um conhecimento, uma liberdade das nossas mentes. Veio o Espiritismo preencher um vazio que a incredulidade gerou em muitos. A incredulidade de não compreender algumas coisas, de não compreender o porquê de tantas aparentes injustiças. Eu sempre falo que eu dou esse exemplo de quando eu era até criança, que eu perguntava por que algumas crianças estão em situações complexas, passando necessidades, muitas vezes fome, desamparadas, e eu não passo por isso. Eu perguntava, fazia esses questionamentos e ficava aí a interrogação, ninguém me dizia algo sobre isso, fora tantos outros questionamentos, né, que nós podemos nos fazer. Então o Espiritismo ele vem preencher o vazio dessa incredulidade. Veio também no tempo certo, quando nós já estávamos mais desenvolvidos intelectualmente, para compreender, para trazer aquela perspectiva científica. Lembra quando eu falei no começo de que não há privilégio, de que o Espiritismo é para todos, desde que estejamos dispostos a ter bom senso, a usar da nossa razão, desde que realmente tenhamos uma palavra que eu amo, que se chama vontade. Quando nós temos vontade, nós mudamos muito da nossa realidade. Então, o item 44 dessa obra, a Gênese, confirma o que eu falei há pouco. Os aflitos são em grande número, e por isso não é de se admirar que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola. E aí ele fala, é aos deserdados, mais que aos felizes do mundo, que o Espiritismo se dirige. E aí ele dá até esse exemplo do médico que eu falei, né? Então os aflitos são os doentes, e o Consolador prometido é o médico. Então, curas para as nossas feridas da alma, consolação, satisfação ao nosso coração, esperanças realmente legítimas, certezas maiores, fazer o futuro um quadro mais racional, mais palpável, mais real, não aquele futuro de uma contemplação eterna, perpétua, ou de uma beatitude inútil, ou sermos, se não formos beatos nesse sentido, condenados às chamas do inferno eternamente. O Espiritismo veio nos libertar disso, veio nos trazer realmente, futuro num quadro racional. Sempre que o pessoal às vezes chega com esse questionamento, né, para onde vamos depois da nossa morte física ou da nossa desencarnação? Vamos para onde vamos todos os dias. Como assim, Daniela? Sim, quando nos deitamos no sentido do nosso sono físico, que repousamos, que dormimos, libertamos o nosso espírito. E aí observemos como andam os nossos sonos, os nossos sonhos. Se nos acordamos dispostos, tem muito a ver com o que o nosso espírito também fazia no momento do nosso sono. Então eu sempre digo isso, o Espiritismo vem clarear a nossa ignorância, trazer satisfação ao nosso coração, pois quando eu falo de aflição, eu sempre tenho muita cautela para falar sobre isso, porque eu sei que é um tema que causa dor. Eu não estou dizendo que não existe dor, meus amigos, nem que não existe sofrimento. Eu estou dizendo que existe remédio para tudo isso. Existe, como a nossa amiga espiritual Joana de Ângeles convida, quem seca a lágrima do outro não tem tempo de chorar. E o Espiritismo diz isso sempre. Estende a mão, ser benevolente, ser caridoso, perdoa, seja indulgente. Nossa, Daniela, são palavras muito difíceis para mim, que ainda sou tão imperfeito, para mim também, e talvez será por um bom tempo, mas quando nós temos vontade e uma doutrina que abre a nossa mente para tamanha revelação, que é justamente a possibilidade de termos acesso a comunicarmos com os espíritos,
que são nada mais, nada menos que homens sem o corpo, sem a matéria que nos embrutece tanto, sem essa vestimenta, né? Esse invólucro carnal, digamos assim, essa capa, essa casca de carne. São eles que estão ávidos, dispostos a nos ensinar tanto, a colaborar tanto conosco. E muitas vezes passamos tanto tempo ignorando isso, desconsiderando essa belíssima capacidade de aprendermos, de termos com os Espíritos. Imagina se não fosse a beleza da faculdade mediúnica, ou seja, do intercâmbio com a espiritualidade amiga, da comunicação com eles, que o Espiritismo veio nos revelar, como nós teríamos instruções tão nobres, que são, inclusive, muitas vezes tão superiores já nitidamente a nós, como pedir que nós perdoemos aqueles que nos fizeram tanto mal, como que sejamos indulgentes, com que tenhamos compaixão, que sejamos fraternos, que doemos o nosso tempo, que possamos dar de graça o que de graça recebemos. Então, vejam, gente, como são tantas coisas que nós já podemos nos transformar. E o Espiritismo é sempre esse convite à transformação constante. Então, é de entendermos que não há nada de supersticioso, de místico ou de sobrenatural com essa faculdade inata, orgânica nossa, de termos intuições. Sabe quando a gente acorda, tem um sonho que nos faz mudar alguma coisa? Ou quando temos uma intuição do que fazer, do que não fazer? Tudo isso é justamente essa possibilidade que nós temos, que Deus, em sua infinita misericórdia, nos trouxe, de termos instruções de espíritos que estão em graus, em situações melhores do que a nossa. Então, lembrando da progressividade da doutrina, é a progressividade da nossa evolução, da nossa transformação, da nossa marcha moral, que veio preencher o nosso vazio de incredulidade, que veio nos tirar das aflições, consolar as nossas dores, os nossos corações. Essa revelação coletiva, simultânea, forte. Por que eu uso esses 3 adjetivos? Porque o Espiritismo, ele não veio, como eu já tinha dito, né, por um Messias ou por um profeta, mas sim em várias partes do mundo, em vários países, em vários continentes, trazendo a mensagem de consolação que o Cristo nos prometeu, de amor, de realmente ser essa revelação que foi prometida para consolar as nossas dores, as nossas dúvidas e trazer-nos força, perseverança, persistência. Veio nos trazer esse convite moral, esse convite à nossa renovação. Então, meus amigos, para encerrarmos a nossa reflexão de hoje, eu selecionei uma frase de Allan Kardec no livro O Espiritismo na sua mais simples expressão, que ele diz: o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. Que possamos então lembrar da primeira revelação de Moisés, que nos lembrou a existência de um único Deus, que nos revelou, na verdade, a existência de um único Deus. O Cristo, que nos disse sobre a vida futura, que nos prometeu um consolo, que disse que o seu amor seria melhor compreendido futuramente e trouxe para nós essa consolação prometida que é o Espiritismo, que nos convida a nos transformarmos em todos os sentidos, principalmente no que tange, no que concerne ao nosso progresso moral e intelectual. Então, eu agradeço a atenção, os ouvidos dos amigos e das amigas, na expectativa e na esperança de que essas reflexões possam ter sido úteis, possam ter trazido ideias, inclusive interesse por essa obra que se chama A Gênese, que tem muitos ensinamentos para a nossa transformação, para a nossa mudança, para o nosso progresso, para nós sempre podermos entender, crer, compreender e defender qual é o caráter da revolução que nós acreditamos. O caráter da revelação espírita, os caracteres da revelação espírita, como assim falamos hoje. Que possamos então seguir em paz, que Jesus esteja sempre conosco em nossos corações, nos inspirando a sermos sempre mais e melhores a cada dia. Um forte abraço, meus amigos!
Música